Olá, seja muito bem-vinda a essa aula onde nós vamos falar de estratégias para gerenciar tanto o estresse quanto a ansiedade. Se você ainda não me conhece, eu sou Tamiri Silva, sou psicóloga especialista em sono e também em saúde mental feminina. E hoje eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente conversar. Então, como que a gente identifica os gatilhos que nos levam tanto ao estresse quanto à ansiedade? Quais são as técnicas mais eficazes para uma regulação emocional? Como que a gente faz organização e gestão do nosso tempo? E como que a gente pode adquirir estratégias de autocuidado e hábitos saudáveis que ajudam na nossa saúde mental, tá bom? Bom, eu sou a Tamiri Silva, sou mãe da Alice, sou corredora, sou psicóloga há 14 anos. Eu sou especialista em sono e saúde mental para mulheres, tá? Pela minha própria jornada de cura com as crises de ansiedade e com todos os movimentos que eu precisei fazer para resgatar a minha saúde, energia e vitalidade, eu coloco isso a serviço também de mulheres, com tudo que eu fui aprendendo dentro da terapia cognitiva comportamental, dentro da psicologia do sono, dentro da neurociência da respiração, tá? Eu também sou terapeuta de inteligência relacional e sistêmica, então eu sou formada pelo Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida, é o maior instituto do Brasil. E dentro dessa formação, eu trabalho muito com os pilares que nos ajudam a melhorar nas nossas relações, a fazer trocas equilibradas, a trabalhar o nosso lugar de pertencimento. Então, eu ajudo também as pessoas que me procuram a trabalhar problemas de relacionamento, principalmente por conta dessa habilitação que eu fui me especializar, até pela minha história também no mundo dos relacionamentos. Eu sou também especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Eu trabalhei 14 anos dentro das instituições, servindo as empresas com treinamento, desenvolvimento. E hoje eu ainda atuo para as empresas com conteúdos educativos como esse que vocês estão recebendo. Então, eu desenvolvo programas contínuos de saúde mental, tá? Por quê? Nós temos hoje uma grande demanda também dentro das empresas de adoecimento no trabalho, né? Então, estresse, ansiedade também acometem o ambiente de trabalho. E a gente precisa ter um olhar prático, estratégico para evitar, prevenir e também para tratar essas situações dentro do espaço de trabalho. E hoje as empresas elas são obrigadas a oferecer isso para todos os colaboradores, tá? Então, eu tenho um trabalho forte na rede social, lá no @psitamisilva. Então, se você ainda não me segue lá. Lá eu trabalho estratégias de psicoeducação, tanto para te ensinar a vencer a ansiedade e a insônia de forma natural, e também esses problemas relacionais, tá? Também sou guardiã de círculos femininos, então fui me habilitar nessa frente para apoiar ainda mais as mulheres no autoconhecimento feminino, na nossa ciclicidade, entender como que isso afeta nosso rendimento, a nossa produtividade e principalmente, né, para que a gente se respeite muito mais, tá certo? Bem, eu costumo começar com essa provocação. O que você veio buscar aqui hoje? Então, eu te convido a pegar papel e caneta e anotar. Quem procura, acha. E quando a gente sabe o que a gente está procurando, a gente encontra, então, as respostas que a gente tanto procura. Quando a gente está perdido, não sabe o que a gente quer, o que a gente está buscando, então a gente vai ter dificuldade em encontrar também as respostas. A gente fica muito no aleatório, buscando, vendo qualquer material, qualquer conteúdo, mas sem ter um objetivo, um foco. Então, hoje o nosso foco aqui é trabalhar estratégias de contra a ansiedade e o estresse, tá? Pegue uma folha de caderno aí, divida em 3 colunas. De um lado você anota buscas, do outro você anota descobertas e do outro você vai anotar decisões. Ao longo dessa aula, tudo que eu for falando, que foi insight relevante, você vai anotar nas descobertas e no final eu vou te convidar a tomar algumas decisões mediante o que você descobriu, tá? E aí, te convido a escrever também em uma palavra o que representa aí o que tem. Descreve em uma palavra o que tem mais gerado estresse e ansiedade em você atualmente. Em uma palavra ou uma frase. Será que é o seu trabalho?
Será que são seus relacionamentos? Será que é a sua privação de sono? Será que é a sua maternidade? O que é? Tá? Então, anota aí que é importante. Vamos continuar com essa contextualização? Então, vamos entender aqui, primeiro, né? Por que a gente está tão ansiosa? Por que nós estamos tão estressadas? Nós vivemos num mundo onde nós somos cobradas cada vez mais de tomar decisões mais rápidas, onde existe uma velocidade de informações muito grande acontecendo, e isso sobrecarrega o nosso córtex, a nossa capacidade de tomada de decisão, fazendo com que muitas vezes a gente ultrapasse os nossos limites, tá? Então, toda vez que a gente força a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade de absorção de conteúdo, de informação, a gente estressa um pouco mais, tá? Então, viver no automático, se sentir sobrecarregada, lidar com pressões e cobranças, tudo isso faz com que a gente se desconecte da gente mesma. E isso naturalmente vai afetar a nossa saúde emocional, tá? Então, cuidar da mente não é luxo, gente, é necessidade. Pessoas que cuidam da saúde mental, elas saem na frente de suas carreiras, de seus relacionamentos, trabalhando muitos anos dentro das empresas, inclusive com recrutamento e seleção. Eu pude testemunhar que o que nos mantém empregáveis são os nossos comportamentos e posturas, muito mais do que a nossa capacidade técnica, tá? Vocês já ouviram aquela frase que nós somos contratados pelo técnico, mas desligado pelo comportamento? Muitas pessoas que ainda não estão fazendo terapia em processo de autodesenvolvimento não conseguem ter boa gestão emocional. E muitas esperam o corpo gritar, o problema agravar para buscar ajuda. Então, não seja essa pessoa. Aproveita esse conteúdo para tomar conscientização e movimentar nos próximos passos que você precisa para ter melhores resultados na sua saúde mental, tá? Então, hoje a gente vai fazer um convite aqui para que você pause, reflita e pratique, tá? Nós vamos descobrir juntas estratégias de enfrentamento que vão te ajudar a fortalecer o seu equilíbrio emocional e também te ajudar a viver com mais presença no aqui e no agora e com bem-estar, tá certo? Bom, mas afinal, o que é o estresse? O estresse, gente, nada mais é do que uma resposta natural do nosso cérebro diante de algo que nós percebemos como uma ameaça ou um desafio. Ele é ativado, o estresse ele é ativado pelo sistema de luta ou fuga, tá? Quando a gente usa esse lado, que é o lado do nosso sistema nervoso simpático, que é como se a gente estivesse com o pé no acelerador, o que o nosso corpo libera? Adrenalina, cortisol, e tudo isso vai preparando o nosso corpo para reagir, para ser impulsivo, para enfrentar e pouco racionalizar, tá? Então, quando o estresse ele se mantém ali por muito tempo no nosso corpo, na nossa vida, né? Tanto o nosso corpo quanto a nossa mente vão entrar em estado de alerta constante. E isso é o que pode gerar a exaustão, a irritabilidade, a insônia e até a baixa imunidade. Pessoas que estão, né, que são estressadas, que vivem em contínuo estresse, elas adoecem mais. E elas também não dormem, porque para dormir a gente precisa de uma mente relaxada e de um corpo cansado, tá? Então, a gente vai falar disso também mais na frente, mas vamos entender aqui o que é então a ansiedade. A ansiedade, ela é uma antecipação do perigo. Então, mesmo que esse perigo ele ainda não exista de forma real, se a sua mente entendeu que aquilo representa uma ameaça, um perigo, então ela já entra em estado de alerta, tá? O cérebro ele vai ativar o sistema de estresse, que é esse lado simpático do nosso sistema nervoso, pé no acelerador, e de novo vai disparar. Cérebro, existe uma ameaça aqui, concreta acontecendo. Isso vai disparar sintomas físicos e sintomas mentais. Então, tensão no corpo, preocupação excessiva, a pessoa não consegue relaxar, fica com muitos medos e até com dificuldade de concentração, tá certo? Bem, importante dizer que tanto o estresse quanto a ansiedade não são vilões, tá? Eles se tornam um problema quando eles são frequentes, intensos ou desproporcionais. Todos nós precisamos de alguma dose de ansiedade e de estresse. Estresse a gente recebe assim que a gente acorda, quando a gente recebe lá
no nosso organismo o cortisol matinal, que é o que nos dá o impulso de acordar. Então, nem todo estresse é ruim, tá? Ele só é ruim quando ele é frequente, intenso e desproporcional ao que a situação pede, tá? Mas a boa notícia é que com autoconhecimento e com estratégias práticas é possível a gente regular essa resposta e recuperar o equilíbrio, tá? Então vamos nessa? Primeiro, vamos identificar aqui quais são os gatilhos que nos levam ao estresse e à ansiedade. E por quê? Porque entender é o primeiro passo. A gente só pode mudar aquilo que a gente tem consciência. Talvez você nem tenha consciência desses aspectos que eu vou trazer. Então, entender isso é o teu primeiro passo para avançar, tá? Então, assim, os gatilhos mais comuns que podem levar as pessoas a adoecerem, tanto sendo mais estressadas quanto mais ansiosas no contexto de trabalho. Quando elas estão com muitas tarefas, com prazos apertados para entrega, quando elas não têm o reconhecimento das suas execuções, das suas entregas, quando falta equilíbrio nas relações, tá? Então, quando existe muitos conflitos interpessoais, as pessoas começam a ir para esse lugar também. Quando há insegurança ou medo de falhar. Presta atenção. Toda vez que você está ansiosa, existe algum medo atrás. Medo de não dar conta, medo de ser julgada, medo de perder o controle. Se a gente consegue trabalhar os medos, a gente consegue trabalhar diretamente na ansiedade também, tá? Bem, e quais são os gatilhos mais comuns na vida pessoal? Então, conciliação do trabalho com a família, falta de tempo para si. Então, eu digo que tempo a gente cria para aquilo que é importante. Só que para nós mulheres, nós fomos treinadas a executar muitas coisas e servir. E isso muitas vezes faz com que a gente faça um pouco mais, passe dos limites, e isso faz com que a gente perca tempo, energia e até dinheiro. E fazendo muita coisa, principalmente, você não vai ter condições de separar um tempo para cuidar de você. Então, muito cuidado com a forma que você está gerindo o tempo. E por isso que esse é um ponto que a gente vai falar lá na frente também, tá? Então, ó, preocupações financeiras e preocupações de saúde. Notem aí, né, como a falta de dinheiro é uma coisa que também nos tira a paz. E eu falo que a paz é o oposto da ansiedade, que quando a gente tem paz, a gente não fica ansiosa. E a falta do dinheiro, muitas vezes, o problema financeiro nos leva para esse lugar, né? E quando a gente tem um problema de saúde também, tá? Então, você passa por isso? E aí, quero te convidar a escrever aí para você. O que mais pesa de tudo isso que eu falei? O que mais pesa no seu dia a dia? E aí, vamos começar então, pensar o que eu posso fazer efetivamente para regular o meu sistema nervoso e trazer essa calma, essa estabilidade, esse estado de paz, tá? Então, lembrando que acalmar, né, a ansiedade, o estresse é um processo fisiológico, gente, que começa por regular o sistema nervoso. Como que a gente regula o sistema nervoso? Com algumas estratégias, tá? Rotina é a palavra de ordem. Então, sem rotina, o cérebro não se acalma, não estabiliza. O cérebro humano, ele se beneficia muito da rotina e repetição. Então, ele precisa, sim, ter previsibilidade de que horas que você vai dormir, que horas você vai acordar, que horas você vai almoçar, que horas você vai lanchar, jantar. Quando ele não tem essa previsibilidade, ele fica em modo de alerta. Então, é mais ou menos assim, eu não sei que horas que a Tami vai, que horas a comida vai entrar. Então, se era para a comida ter entrado meio-dia, a Tami deixou para almoçar muito mais tarde, naturalmente, toda a minha fisiologia já se prepara para uma ameaça. É como se eu estivesse sob perigo, porque a comida não entrou, tá? Então, regularidade, repetição é muito importante. Para tudo. Para ir para a cama, sair da cama, para as refeições, para ter momentos de pausa e descompressão. Aqui vai uma dica bem importante. Coloque um alarme no seu celular. Não confia na sua cabeça.
para aquilo que não é automático, se você está tão esgotada, estressada, a ponto de não conseguir parar para se alimentar, parar para descansar, parar para respirar, tem que ter alerta, tem que ter alarme no celular para você lembrar do que precisa ser feito, tá? Tempo para trabalhar, para ser produtiva. E aí tem uma aula aqui no YouTube sobre o cronotipo, onde eu te ensino a respeitar o seu ritmo biológico natural para não produzir estresse e ansiedade, tá? Isso tem a ver com o teu cronotipo. Então você precisa fazer o teste e usar as estratégias da aula lá para melhorar a tua entrega, o seu rendimento, trabalhar no auge da sua performance sem forçar a sua capacidade produtiva, produzindo estresse e ansiedade, tá? E o tempo para o treinamento físico. Gente, não existe saúde mental sem atividade física. Assim como não existe sono de qualidade sem atividade física. A gente precisa, para dormir, de 2 elementos: corpo cansado e mente relaxada. O corpo cansado, ele libera a adenosina, que faz com que a gente fique com mais apetite para dormir. E quando a gente faz atividade física, a gente também libera automaticamente hormônios que são super importantes para a gente se sentir relaxada, com sensação de vigor, alegria, disposição. Então, não existe como regular o estresse e a ansiedade sem praticar a atividade física. Então, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que você pratique, no mínimo, 30 minutos por 3 vezes por semana. Então, com todos os meus clientes, esse é um protocolo padrão, é obrigatório. Se você quer tratar depressão, ansiedade, insônia, precisa sim incluir o treinamento do teu corpo, tá? Pode ser com musculação, pode ser com yoga, pode ser com pilates, pode ser com corrida, pode ser com dança, aquilo que faça mais sentido para você. Lembrando que a musculação é um das modalidades mais recomendadas para quem tem ansiedade, tá? Bom, e aí, respirar vai ser o primeiro comando, o primeiro treinamento que você vai dar para o seu sistema nervoso para que ele se regule, para que ele saia desse lado aqui parasimpático e vá, aliás, do lado simpático e vá para o lado parasimpático. Para que ele tire o pé do acelerador e pise no freio, você vai precisar treinar o seu corpo na respiração. E aí eu te convido a fazer uma respiração que é puxar o ar em 6 segundos pelo nariz e soltar pelo próprio nariz em 6 segundos. Não é pela boca, não pode passar o ar pela boca. Nesse modelo aqui, a gente tem um alívio muito mais imediato, tá? Então eu te convido a fazer isso pelo nariz todos os dias, pelo menos 4 vezes ao dia. É igual um treinamento, um protocolo de academia. 5 minutos de manhã, 5 minutos perto da hora do almoço, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Isso aqui vai desarmar o seu sistema nervoso e vai te trazer a regulação que você tanto precisa para desarmar aí esse estado de ansiedade e de estresse, tá certo? Bom, o mindfulness, gente, é nutrir esse estado de presença, na forma que a gente come, na forma que a gente se relaciona. A gente pode praticar mindfulness de todas as formas, até escovando os dentes. A ideia, o objetivo é te trazer para o lugar de presença, tá? Como é que a gente faz isso? Então, se você está muito ansiosa, muito estressada, para, respira, 6, 6, faz um ciclo lá de 6 minutos, 5 minutos. Depois, vem para essa técnica aqui. Descreve 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar e 1 coisa que você pode saborear. Fazendo tudo isso, é como se você convidasse o seu corpo a aterrar, a voltar para o aqui e para o agora, nesses momentos de grande pico de ansiedade e estresse, tá? A ideia, gente, é trabalhar muito o sensorial. Isso nos ajuda, nos blinda ante ansiedade e estresse. A gente precisa resgatar o nosso sensorial, os órgãos do sentido. Então, as massagens, os óleos essenciais, tudo aquilo que é sensorial. Exploração de tato, olfato, paladar é o que vai nos ajudar a se acalmar,
tá? E por isso que eu gosto da ideia de trabalhar a saúde mental de forma integrativa, porque a gente precisa cuidar de corpo, de mente, da nossa alma, no sentido de o que faz sentido para mim, isso aqui ainda está conectado com o que eu quero ou não. E a espiritualidade também entra, tá? Então, saúde integrativa é o futuro. E aí, eu trabalho com uma abordagem da terapia que se chama terapia cognitiva comportamental. Essa abordagem ela é prática, ela é orientada a resultados e é uma das melhores abordagens para tratar insônia, depressão e ansiedade. Por quê? Porque ela é direcionada e ela nos ajuda, inclusive, a fazer gestão dos nossos pensamentos disfuncionais. Sim, aqueles pensamentos que você tem que não te leva a nada, que não te ajuda a avançar, que te trava, que te paralisa. Que pensamentos são esses? Pensamentos do tipo, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Crenças que você tem que te impedem de avançar para um próximo nível. Como que a gente trabalha isso dentro da terapia cognitiva comportamental? Tem uma técnica que é a reestruturação cognitiva. Então, nela, a gente convida você a desconstruir esse pensamento e colocar um pensamento mais realista. Então, é basicamente treinar a ser sua própria advogada, a ser a advogada do diabo. É se tornar o advogado que refuta, que contraria esses pensamentos disfuncionais, com lógica, com evidência, com fatos e dados. Então, como que a gente faz isso? Fazendo perguntas. Quais são as provas de que realmente eu não vou dar conta? Quais são as provas contrárias que negam que eu não dou conta? Para que a gente volte a usar a lógica e a racionalidade, que é usar mais essa região do córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, tá? E não a amígdala cerebral, que é essa área mais impulsiva, primitiva do cérebro, responsável pelas emoções e até o comportamento mais impulsivo, tá? Então, a gente pode chegar numa resposta mais funcional, mais funcional, né, coerente. Então, a gente substitui no final. Eu não vou dar conta por eu posso começar a fazer por partes, eu posso pedir ajuda se eu precisar. A gente começa a encontrar estratégias de enfrentamento para te ajudar a chegar onde você precisa, tá? Então, tem essa técnica também dos 3 Cs, que é você captar, contestar e criar um novo pensamento, que é basicamente essa construção que eu acabei de explicar. Identifica qual que é o pensamento, a crença limitante, contesta, então cria ali perguntas que fazem você chegar numa nova resposta mais funcional e coerente para que você avance no seu objetivo, tá? E aí eu sei que muitas das pessoas que têm ansiedade, sofrem com ansiedade e estresse, também têm muita dificuldade de se organizar e fazer gestão do tempo. E eu costumo ensinar algumas estratégias, que eu vou entregar algumas aqui para vocês. Mas se você passa por isso, não deixe de procurar o processo terapêutico para que você possa avançar, tá? Com estratégia, com acompanhamento, com passo a passo. Aqui são algumas estratégias para você ter um start. Mas isso aqui só não é suficiente para que você se desenvolva no que você realmente precisa, tá? Que é a sua saúde mental, né? De forma contínua, né? De forma consistente. Então, na organização e na gestão do tempo, a gente vai trabalhar com princípios que nos ajudam a ser menos caótico e mais estratégico. Como é que a gente faz isso na prática? Uma das formas da gente fazer isso, tá? É listar tudo que você tem para fazer, todas as tarefas, e aí depois você vai começar a classificar. Beleza. Delego. O que eu preciso delegar? Tem muita coisa nessa lista que não é minha responsabilidade, mas está comigo. Mas que uma outra pessoa poderia fazer tranquilamente. Talvez o meu marido, talvez o meu próprio filho, né? Talvez uma outra pessoa, meu colega. Por que eu estou fazendo? Por uma série de crenças que você tem, né? Que a gente pode trabalhar no seu processo. Mas a ideia é você treinar, então, o delegar, o deletar e o direcionar. O que eu vou deletar?
aquilo que não é necessário. Muita coisa que você faz não é necessário você fazer, mas você está fazendo ainda porque você está apegada, porque você está engessada num modo de funcionar, tá? E direcionar. Dessa lista que você fez, quais são as 3 prioridades do seu dia? As pessoas ansiosas, elas tendem a focar no todo e elas se esquecem do básico, do que é mais importante e prioritário, por exemplo, para hoje, sexta-feira. Um dia de cada vez. Treinar a tua mente nesse lugar, a fazer o essencial e necessário para hoje, é um treino muito importante para que você se acalme. Então, eu sei que você foca no que você vai ter que entregar semana que vem, né? No que vai acontecer amanhã, mas um grande treinamento importantíssimo é você começar a se reeducar para o hoje, para o agora, tá? Tem uma técnica também que é a técnica do Pomodoro. Quando você é muito dispersa, quando você foca em muitas coisas ao mesmo tempo, quando muitas coisas tiram a sua atenção, o que você pode se reeducar? Momentos de foco, blocos de tempo. Crie blocos de tempo de 25 em 25 minutos, com pausas de 5 em 5 minutos. Aliás, de 5 minutos a cada 25 minutos. Então, por exemplo, eu vou trabalhar focada por 25 minutos, sem distração. Então, eu coloco meu celular no silencioso, no não perturbe, eu fecho todas as outras abas e eu vou me reeducar a ficar focada aqui, tá? Isso beneficia muito. O cérebro humano não foi configurado para ficar com a atenção dividida em várias coisas ao mesmo tempo. E eu sei que muitas vezes, embora o mundo do trabalho reforce isso na gente, isso causa danos. A gente precisa executar por partes, com foco, para que a gente tenha um rendimento, uma entrega melhor, tá? Então, essa é uma das tarefas. Outra forma, trabalhar com lista de 3 tarefas prioritárias por dia. Então, de tudo que você tem para fazer, quais são as 3 que são as prioridades do seu dia? Defina isso para que você avance para as próximas só após a finalização dessas prioritárias, tá? É uma forma de se organizar. Ah, Tamires, mas eu tô treinada a fazer tudo simultaneamente. Você tem sentido no seu corpo o efeito que isso tem, né? Então, cuidado. Às vezes tem coisas que você pode conciliar, mas essa ideia, a proposta de ficar com um olho no peixe e outro no gato, não é legal, tá? O cérebro não foi configurado para isso. Isso, a médio e longo prazo, traz estresse e adoecimento, sim, tá? E tem uma agenda com horários de pausas programados. Então, no meu celular, Casa de Ferreira, espeto de pau. O que eu ensino para vocês é o que eu pratico também. Eu não confio na minha cabeça. Então, tudo que ainda não está no meu campo do automático está no meu despertador. É que nem horário de remédio, gente. Respiração não está no seu automático, coloca lá no alarme. Fazer um ciclo de 5 minutos de respiração. Tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. É assim que você vai conseguir vencer, tá? Treinar o teu cérebro consistentemente para um novo hábito. Bom, e aí, vamos falar de autocuidado e hábitos saudáveis que a gente também pode estimular no dia a dia para que a gente não ande estressada e ansiosa? Por que eu tô te convidando a isso? O teu corpo, ele segura o tranco até quando? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que muitas vezes a única forma de você parar é quando o seu corpo apresenta um sintoma físico? E só vem para o corpo, gente, aquilo que a gente não deu conta de perceber antes, quando a gente estava nas necessidades, nos pensamentos, nos sentimentos, já dando os primeiros sinais. Muitas de nós só ouvimos quando veio para o corpo. Eu falo que as doenças, elas começam no coração, na alma. Mas quando a gente não ouve, aí vem para o corpo para que a gente possa ouvir. Porque aí não tem como não ouvir, né? Então, gente, faça aí um checklist agora, junto comigo. Um check-in de autocuidado. De 0 a 10, de 1 a 10, como é que você avalia que tá o seu sono hoje? Como tá a qualidade do seu sono?
Você dorme bem todas as noites, você acorda se sentindo uma noite de sono reparadora, você acorda se sentindo bem, com clareza mental, com emoções reguladas. Você tem dificuldade para dormir pelo menos 3 vezes por semana? Você já passa por isso há mais de 3 meses? Entenda que a qualidade do sono ela é dada por uma adequada oportunidade para dormir, com um ambiente adequado, com condições adequadas e ainda assim você não conseguir dormir. Você ter dificuldade para pegar no sono em até 30 minutos, mais de 30 minutos, não é normal. Você acordar no meio da noite e não voltar a dormir em até 30 minutos não é normal. Então, se você passa por isso, você precisa buscar ajuda. Como que tá a qualidade da sua alimentação? O que você tem comido? A gente é o que a gente come. Dependendo do que a gente come, a gente produz mais estresse, mais ansiedade. Tem alimentos que são ansiogênicos. Todos os meus clientes, eles recebem recomendações muito importantes sobre alimentos que são importantes na nossa dieta e que a gente deve evitar. Por exemplo, o café, ele é muito ansiogênico, estressante. Então, se você gosta muito do café, você vai precisar ter um compromisso em evitar tomar, por exemplo, depois das 3 da tarde, porque isso vai afetar no teu sono à noite. Açúcar é comida ansiogênica. Se você consome muito açúcar, gordura, próximo da hora de dormir, isso também vai comprometer a sua saúde mental, o seu sono. Então, eu trabalho de forma integrada com outros especialistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psiquiatras. E eu tenho muito orgulho de trabalhar com esse pilar de saúde integrativa, porque a gente precisa sim cuidar de sono, do corpo, do treinamento físico, da alimentação, para que a gente tenha saúde mental, tá? Como que tá a sua prática de atividade física? Você faz, no mínimo, aí o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, 30 minutinhos por 3 vezes por semana? Se não, você está em risco. Como que tá o seu tempo de qualidade com você mesma? Você tem momentos no seu dia de descompressão, de pausa, de descanso? Ou não, você passa por cima disso e força o teu corpo a entrar em alerta. Cuidado. E aí, como é que ficou o seu check-in? Bom, vamos então para as dicas práticas para você sair desse lugar se a sua avaliação ficou ruim, tá? Então vamos lá, gente. Ter horários de sono regulares, inclusive no final de semana, é ouro. O seu cérebro precisa ter previsibilidade. Rotina é a palavra de ordem. Então, horário para ir para a cama, horário para sair da cama é essencial, tá? Caminhar no mínimo 15 minutos. O mínimo é 30, tá? Mas o ótimo é inimigo do bom. Se você não dá conta de começar com 30, começa com 15. Começa, continua e melhora. Mas faça, não deixe de fazer. Não crie objeções, tá? Troque um lanche por algo mais nutritivo. Avalie o que você anda comendo, porque isso também é sobre saúde mental. Boa parte da serotonina que a gente precisa, que é esse hormônio que traz a sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, ele é produzido também no intestino. Então, aquilo que você come também determina o seu estado emocional, tá? Crie um hábito de pausa para tomar um chá, para ouvir uma música, para fazer um alongamento. Então, isso aqui são boas práticas que todos precisam, tá? Para não entrar nesse lugar de estresse e de ansiedade. E aí, caminhando para o encerramento, eu quero te fazer uma provocação. O que você pode começar a aplicar hoje na sua vida para aliviar a sua ansiedade? Nós falamos de várias estratégias aqui, né? Então, compromissos com o sono, compromissos com a respiração, compromissos com a alimentação, compromisso com a atividade física. O que você está disposta a fazer hoje para começar a aliviar a sua ansiedade? Aposta no simples, começa pelo simples, tá? É o básico bem feito que vai nos levando aos próximos níveis, tá? Bora se alongar? A gente tensiona muito o corpo sem perceber, né? Principalmente para as mulheres, essa região dos ombros, a gente
sobe, fica que nem um cabide sem perceber, né? Então, ter pausas durante o dia para fazer esses movimentos de soltura, né? Então, seja girando o pescoço para um lado, para o outro, mobilizando, né, aqui os ombros para trás, para frente, esticando os braços, né? Se alongando, ficando de pé, são formas da gente trazer esse estado de coerência e estabilidade para o nosso corpo, tá bom? E aí, lembra que eu pedi para vocês anotarem buscas, descobertas e decisões? Vocês foram descobrindo, percebendo várias coisas aqui ao longo dessa aula. Agora é hora de decidir qual vai ser o seu compromisso com a sua saúde mental ainda esta semana. Aproveita que é sexta-feira, vamos dar uma revisada na rota para ver onde você está falhando, o que você precisa fazer para avançar. E aí, lembrando, né, gente, que o meu trabalho é justamente te apoiar nessas frentes, ou em psicoterapia, ou no tratamento para vencer a insônia naturalmente em 2 meses. O meu trabalho, ele é baseado em objetivos e metas terapêuticas. Então, tudo que eu faço, eu vou considerar o seu objetivo e criar um plano de tratamento personalizado para a sua necessidade, com estratégias cognitivas e comportamentais e com tudo que eu entendo, que eu aprendi, que eu continuo estudando, da neurociência da respiração, da terapia cognitiva comportamental, da inteligência relacional. Então, se você está aí, tem problemas para dormir, não sabe como melhorar, corrigir isso, e já entendeu que isso afeta diretamente a sua regulação emocional, porque o sono, um dos objetivos é justamente te dar estabilidade e regulação emocional, sem dormir você não vai conseguir manejar o seu estresse e a sua ansiedade. Conta comigo, o meu trabalho está aqui para te ajudar. Se você tá aí, passa, né, por ansiedade, então tem dificuldade de lidar com pensamentos disfuncionais, crenças limitantes, não sabe lidar com as sensações físicas que o seu corpo apresenta, o meu trabalho tá aqui exatamente para te ajudar nessa frente também, tá? Não tenho energia, não tenho vitalidade, me falta disposição, procrastino demais, já sei o que eu tenho que fazer, mas não sei o passo a passo. Meu trabalho está aqui para contribuir com você. Tudo que eu fui aprendendo ao longo desses 15 anos, servindo empresas, servindo mulheres, pessoas dentro do consultório, é o que eu vou te entregar hoje no meu serviço de psicoterapia e também no protocolo da insônia, tá? Espero que essa aula tenha servido como um boost para você de estratégias. Entenda que isso aqui é uma pequena pílula daquilo que realmente você precisa, mas o que você precisa de fato é de um acompanhamento contínuo, com um plano estruturado, com alguém que te acompanhe, segure na sua mão, com estratégia, tá? Eu acredito muito nessa psicologia baseada em evidência e resultado. Não acredito que terapia é só para desabafar. Acredito que a terapia é para você sair com lição de casa para fazer e para você retomar na próxima e ver avanços, dificuldades, ajustes para que você siga rumo ao que você realmente precisa. Então, é isso. Conta comigo. Tamo juntas e bora. Aqui estão os meus contatos e te espero aqui do outro lado, tá? Vamos juntas. Beijo!